O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Deixo-vos a minha paz eu vos dou. Mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse. Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora antes que aconteça, para que quando acontecer vós acrediteis. Já não falarei mais convosco, pois o chefe deste mundo vem, e não tem poder sobre mim. Mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, nós estamos nesse momento, período pascal, mas vivendo no Evangelho de João o discurso de despedida de Jesus. Jesus vai para o Pai, mas antes de ir ao Pai, antes de dar a vida por cada um de nós, ele deixa o coração dos discípulos preparado para tudo aquilo que eles irão sofrer. Tudo isso, pós-ressurreição, anos depois, nós vamos ver na vida de Paulo. Paulo vai dizer, quando ele está falando hoje no livro dos Atos dos Apóstolos, é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Os apóstolos designaram então presbíteros para a comunidade. O que é passar pelos sofrimentos? O que as comunidades naquele momento iriam passar? Entendam, meus irmãos, que a formação da igreja, a divulgação do evangelho, a propagação da fé, ela gerou, aparentemente, no coração de muitas pessoas uma ausência de paz. Lembremos do que Paulo vai falar. É preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Jesus, no evangelho de hoje, ele começa com uma palavra: Deixo-vos a minha paz eu vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Naquele momento, Jesus estava preparando o coração dos discípulos para aquilo que a gente pode chamar de guerra. Guerra diante da mensagem. Nós, meus irmãos, devemos meditar profundamente o que significa paz. Paz, acima de tudo, não é ausência de guerra. Paz é quando a gente acolhe a palavra de Deus e deixa essa palavra exercer uma força e um poder dentro do nosso coração. Diante disso, meus irmãos, Jesus estava preparando o coração dos discípulos para o sofrimento humano, mas pedindo com que eles perseverassem de uma paz, numa presença dele no coração dos discípulos. Os discípulos deveriam se abrir e compreender que Deus estaria perto deles. Hoje, ao ouvirmos este evangelho, diante das coisas que nós estamos vivendo, Jesus está preparando os discípulos para essa paz. Talvez nós nunca vivemos num mundo onde a gente vai ter que ter ocasião de vivermos uma guerra em nome do nosso Deus. Quantas guerras que estamos tendo que enfrentar para defender os valores cristãos e os valores do Evangelho dentro do nosso coração. Hoje, ao ouvirmos essa mensagem tão bonita dada a nós pelo próprio Cristo, nós devemos meditar e pensar o que Deus quer infundir em nosso coração. Infundir uma coragem, uma paz verdadeira. E essa paz, ela só se adquire profundamente com uma vivência profunda da fé. A paz de Jesus tem como efeito banir, expulsar do coração dos discípulos todo e qualquer resquício, medo, perturbação, temor. A paz que Jesus quer dar é uma paz consoladora, porque o discípulo do Senhor será sempre aquela pessoa que estará em guerra diante dos valores que agridem o Evangelho neste mundo. Jesus está dizendo: deixo-vos a paz.
E eu quero que você compreenda. Muitas vezes nós nos omitimos tanto diante da palavra de Deus que nós não somos um sinal de contradição, ou nós não enfrentamos o mal nesse mundo. Estamos vivendo uma fé simplesmente passiva, no qual a gente não se coloca como autores de uma mensagem verdadeira de Deus. Não pensem, meus irmãos e minhas irmãs, que quando nós nos colocamos a serviço de Deus, nós não vamos gerar contradições. Quantas contradições virão nas nossas costas, quantas pessoas que vão pensar contrário àquilo que nós acreditamos. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, devemos viver essa paz. Lembrarmos que Jesus é a presença viva de Deus no meio de nós. Quando nós vemos, por exemplo, uma palavra, Santo Agostinho, ele vai dizer para nós, a paz é a tranquilidade da ordem. Que você, meus irmãos e minhas irmãs, pense nisso. Quando nós não falamos de Deus, ou não pregamos a palavra de Deus, não vivemos profundamente o Evangelho do Senhor em nosso coração, nós às vezes não estamos em paz, embora não estejamos em guerra. Que você produza paz no seu coração, sendo um mensageiro da palavra de Deus. Que desça sobre você e sua família a bênção do Deus poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.